Vamos que vamos com essa nossa revisão geral aí para os principais vestibulares, né, que nós estamos fazendo aí, revisão para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp, o Nesp e diversos outros vestibulares, destacando, né, assuntos que são mais frequentes nesses vestibulares, tá? Especialmente para a primeira fase, né, desses vestibulares aí que tem duas fases, ou os vestibulares de uma fase só, como é o caso do Enem. E nós temos aqui 4 tópicos que são muito frequentes nos vestibulares e eu queria fazer uma breve revisão com vocês. Tipos de discurso, análise formal de poema, elementos da narrativa e recursos linguísticos. Belezinha? Vamos começar com os tipos de discurso. Quando nós estamos falando de tipo de discurso, gente, nós estamos falando sobre a maneira como a fala ou o pensamento das personagens são apresentadas para o leitor, tá? Basicamente, existem 3 tipos de discurso. O discurso direto, indireto e indireto livre. Direto, como o nome já diz, é quando a fala do personagem é apresentada ao leitor de forma direta, sem a interferência do narrador. É como um filme, por exemplo, né, que você vê, você escuta a fala diretamente do personagem, sem a interferência de um narrador, ou uma peça de teatro e tal. Discurso indireto, como o nome já diz também, é quando você tem a fala ou pensamento do personagem trazido até o leitor indiretamente, através da fala do narrador. O narrador é que traduz a fala ou pensamento do personagem para o leitor. E o discurso indireto livre é o mesmo discurso indireto, tá, gente? Afinal de contas, discurso indireto. Só que livre. Livre de quê? Livre daquelas afirmações que me dizem que aquilo é fala do personagem ou do narrador. A característica do discurso indireto livre é que ele se mescla, se mistura com a fala do narrador. E se você não estiver atento, você não percebe que aquilo pertence ao personagem, tá? Mas é novamente o pensamento ou a fala do personagem trazido até o leitor indiretamente, através do narrador. Só que o narrador não anuncia que aquilo pertence ao personagem. Tá muito confuso? Então vamos exemplificar isso para ficar mais claro. Olha só, você tem aqui um texto que começa assim: ó, Paulo respondeu em tom agressivo. Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Observem a cor, né? Verde. É o discurso direto. Isso aqui é um exemplo de discurso direto. Está reproduzindo de forma direta a fala do personagem Paulo. Portanto, tem ali os 2 pontos, travessão. Essa é a marca característica. E aí, exatamente como ele falou. Eu não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Aí o texto continua. Em seguida, o Paulo, ainda em tom agressivo, disse que tomaria as providências legais e que José iria se arrepender da sua decisão. Observe que esse em azul aqui também é a fala do Paulo. Só que agora ela não está mais de forma direta. Ela está de forma indireta. Através do narrador, nós ficamos sabendo que ele disse que tomaria providências legais e que José iria se arrepender da sua decisão. Entendeu? Aí, continuando, aparece assim, ó. Levantou-se, o narrador continua narrando a cena. O Paulo levantou-se, pegou o chapéu e saiu furioso. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Chegando à rua, descarregou sua raiva chutando um cachorro que dormia despreocupado. Observe, gente, que essa parte em vermelho aqui, que está inserida no meio da fala do narrador, é o pensamento do personagem. Talvez até uma coisa que ele tenha falado consigo mesmo. O que aquele fedelho está pensando? Não se trata um homem dessa forma. Só que não há nenhuma informação de que isso pertence ao Paulo. Então, é o discurso indireto, porque chega até nós através do narrador, só que sem anúncio, sem aviso de que isso pertence ao personagem. Isso aqui é o exemplo de discurso indireto livre. Os vestibulares, gente, questões comuns do vestibular. Pegar o discurso direto e pedir que você transforme em discurso indireto. A FUVEST adora fazer esse tipo de questão. Eles colocam lá, tá? Em discurso direto, transforma em discurso indireto, mantendo o sentido original.
Ou então que você identifique dentro de um texto a presença do discurso indireto livre. O discurso indireto livre ele é relativamente raro, ele não é muito comum não. Tá? Então quando ele aparece, é comum os vestibulares pedirem que o aluno identifique, para ver se o aluno está atento, se o aluno consegue perceber, né, onde que está o pensamento ou a fala do personagem no meio da fala do narrador. Certinho? O outro assunto que eu queria retomar com vocês aqui, né, nessa aula é a estrutura formal de um poema. Tá? Aqui você tem algumas coisas, gente, que não serão cobradas de você diretamente. Né? Ninguém vai chegar para você e perguntar: defina o que é uma estrofe, defina o que é um verso, né? O que é um soneto. Até porque pressupõe-se que isso é conhecimento comum de um vestibulando, de uma pessoa, né, que chegou ao final do ensino médio aí. Tá? Assim como ninguém cobra também que você calcule quanto é 2 mais 2. Pressupõe-se que todo mundo saiba fazer isso. Tá? Mas esse conhecimento, embora ele não seja cobrado diretamente, ele aparece inserido no meio da questão. Você precisa desse conhecimento. Então, por exemplo, ó, ninguém vai perguntar para você o que é verso, mas você tem que saber o que é um verso, o que é uma estrofe, tá? O que é uma forma fixa, né? O que é uma estrofação. Você precisa saber disso, tá? Porque, por exemplo, no enunciado de uma questão está lá assim: relendo a segunda estrofe do poema acima, responda tal coisa. Você tem que saber o que é uma estrofe. Você tem que ir lá no texto e saber que segunda estrofe é essa aqui, ó. Esse poema aqui tem 4 estrofes, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? A primeira e a segunda estrofe são compostas por 4 versos cada uma, e a terceira e a quarta por 3 versos cada uma. Tá? E que cada linha curta dessas é um verso. Porque pode aparecer também assim, ó. Relendo com atenção o segundo verso da segunda estrofe, responda tal coisa. Relendo com atenção o segundo verso da segunda estrofe. Você tem que saber localizar isso. Senão você se perde. Ou então, mais ainda, numa resposta escrita, por exemplo. Né? É comum, às vezes, eles falam assim: copie o verso do poema que justifica tal coisa. Copie o verso do poema. Você vai lá e copia 4 versos, uma estrofe inteira. Você não sabe a diferença entre verso e estrofe. Tá? Então você precisa saber isso. Beleza? Uma outra coisa que você precisa saber, que costuma ser cobrado aí nos vestibulares, é o que a gente chama de esquema de rimas. Tá? O que é esquema de rimas? Esquema de rimas é você atribuir letras do alfabeto, começando pela letra A, para cada som final que você vai encontrando nos versos. E aí perceber se existe ou não regularidade nesses sons. Né? A rima nada mais é que uma coincidência sonora, uma semelhança, uma igualdade sonora no final dos versos aí. Então, por exemplo, quando eu olho para esse texto aqui, eu pego a primeira estrofe e observo assim, ó, o som final do primeiro verso é ver, né? Sempre a partir da vogal tônica. Então, eu vou chamar de A. Aí no segundo verso, o som final é ente, sente. O som final é ente, é diferente, então eu chamo de B. Quando eu vou para o terceiro verso, eu percebo que o som final é o mesmo do segundo verso. Ente, sente, rima com descontente. Então eu repito a mesma letra, né? O B, que eu chamei esse som aqui. E quando eu vejo o quarto verso, eu percebo que repete o mesmo som do primeiro verso, Então eu chamo de A. Então isso aqui é o esquema de rimas, ó. A, B, B, A. Para que serve o esquema de rima? Para me dizer, primeiro, quantos versos são, cada letra corresponde a um verso, então são 4 versos, e qual rima com qual. Ou seja, o primeiro verso rima com o quarto, e o segundo e o terceiro rimam entre si. Beleza? E finalmente nós temos a escansão, ou contagem de sílabas poéticas. E aqui cuidado, tá, gente? Sílaba poética não é a mesma coisa que sílaba gramatical, tá? Sílaba gramatical são as sílabas que compõem uma
palavra. Sílaba poética são as sílabas que compõem um verso. Então eu tenho que entender o seguinte, ó, quando eu conto as sílabas gramaticais, a minha unidade divisível é a palavra. Quando eu conto as sílabas poéticas, a minha unidade divisível passa a ser o verso. Ah, e tem diferença? Claro que tem, gente. Se eu começar a contar as sílabas poéticas da mesma forma que eu conto as sílabas gramaticais, eu vou encontrar erro, tá? Porque o que é uma sílaba? Uma sílaba nada mais é que um conjunto de sons, de fonemas, que eu consigo produzir num único impulso de voz. Por exemplo, a palavra escola tem 3 sílabas. Escola. Por que tem 3 sílabas? Porque eu preciso 3 impulsos para pronunciar essa palavra. Escola. Eu não consigo pronunciar em 2 impulsos. Escola não dá. E também não preciso mais de 3 impulsos. Então, sílaba é o impulso de voz. Contar as sílabas nada mais é que contar os impulsos de voz. E aí, aí que eu falei para vocês, ó, a sílaba gramatical é quantos impulsos eu gasto para pronunciar a palavra. A sílaba poética é quantos impulsos eu gasto para pronunciar o verso inteiro. Eu não posso chegar aqui e começar a contar assim, quantos impulsos tem a palavra querer? Quantos impulsos tem a palavra mais? A palavra Eu tenho que saber quantos impulsos eu gasto para pronunciar o verso inteiro. É um não querer mais que bem querer. Por que isso, professor? Porque, às vezes, 2 sílabas gramaticais se transformam em uma única sílaba poética quando eu pronuncio o verso inteiro. Tá? E aí, se eu fizer palavra por palavra, eu vou ter problemas em encontrar a métrica correta. Eu vou acabar errando essa métrica aí. Tá? Então lembra disso, ó. Eu só conto as sílabas pronunciando o verso inteiro, nunca palavra por palavra. E uma última regrinha, quando eu estou contando as sílabas poéticas, eu só considero até a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte da última palavra. Então eu sempre tenho que analisar isso. Por exemplo, querer, a sílaba forte é a última sílaba. Né? Querer, eu não falo querer, eu falo querer. Então a sílaba forte é aqui. Então eu conto até o final, não tem problema. Agora, gente, eu não conto a última sílaba. A sílaba forte é gen. Por que eu não conto a última sílaba? Porque quando eu pronuncio o verso inteiro, ó, é um andar solitário por entre a gente. Eu quase não pronuncio a última sílaba. Eu pronuncio até a sílaba forte. Então eu não conto essa última sílaba. Se eu contar essa última sílaba, eu vou acabar encontrando 11 sílabas aqui. E aí não vai dar a métrica regular. Aqui, se eu fizer corretamente, eu tenho métrica regular. Todos os versos têm 10 sílabas. Tá? Ai, professor, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de escansão. É natural. E escansão é uma questão de treino. Tá? Você precisa treinar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui um link para você acessar uma aula minha só sobre escansão, sobre contagem de sílabas. Lá eu ensino esse método assim, com exemplos, né, com detalhes, e aí é uma questão de você praticar. Beleza? Os outros 2 tópicos eu vejo na próxima aula para não ficar muito extensa. Te vejo na próxima aula dessa revisão geral. Um abraço.